O objetivo desse estudo é aprofundar e definir um conceito muito importante chamado engenharia organizacional. Nosso foco é unir dois grandes conceitos: a engenharia como o ato de construir e a administração como o ato de gerenciar. Essa é a parte 1 desse nosso estudo. Meu nome é Roberto Flávio, eu sou engenheiro mecânico industrial. Qualquer partilha, qualquer troca de informações, passe um e-mail, robertoflavio@gmail.com. Eu atuo hoje construindo organizações para atender necessidades e convido você para conhecer nossa cidade virtual do conhecimento, que é uma outra especialidade chamada Engenharia de Cidades Virtuais, em www.mobileville.org. Você vai perceber e conhecer uma cidade que é construída com recursos gratuitos da internet, organiza conteúdos e você vai gostar. Vamos detalhar esse estudo em uma série de vídeos. Esse é da parte 1. Todos têm um sonho da liberdade. E um dos lugares mais predadores desse direito humano são as organizações e suas chefias. Não há um ambiente mais predador da liberdade, que desvalorize tanto o ser humano como as organizações e instituições. Isso tudo regido pelo poder. As pessoas que assumem o poder, dependendo da sua índole, elas tripudiam em cima de seus subordinados. Essa realidade fica um pouco mais amena com as raras lideranças. Quando você encontra uma liderança, é um presente da criação. Uma pessoa que sabe articular os talentos, sabe respeitar as pessoas, sabe coordenar as operações. E buscamos na engenharia organizacional mostrar que não é tanto o poder que vale. Nós comparamos a organização moderna a um barco de corredeira, onde o líder está no meio de seus liderados, buscando sustentar a operação daquele barco. Uma pergunta que busco responder nessa pesquisa, que nós vamos mostrar em partes: será que é possível desenvolver nossas vidas, tanto sociais, vidas profissionais, sem depender de ninguém, sem chefes, sem autoritários, sem corruptos? Será que é possível não ser dependente? Você se aliar a uma organização e ser valorizado em seus talentos, você respeitar os orientadores e fazer a sua parte e produzir resultados? Será que é possível se subornar apenas à própria consciência, recebendo orientação? A autoridade tem que ser respeitada e vivendo na busca dos sonhos através do bom gerenciamento da vida. Esse é o tema desse livro digital, desse documento e desse vídeo, chamado Engenharia Organizacional. Em nosso estudo, consideramos o universo gerado pelo Criador uma rede de necessidades que devem ser atendidas. Na verdade, o mundo é um conjunto de necessidades e toda a humanidade deve se unir de uma forma articulada, cooperativa, para atender essas necessidades. E aí mostramos esse diagrama, que é uma síntese do empreendedorismo, e que nós vamos detalhar o estudo. Veja, nós vamos aprofundar, mas nós podemos fazer um pequeno resumo, conversando com vocês através dessa metodologia. Tudo começa com a necessidade. E aí surge um papel importante em termos sociais, que é o empreendedor. Esse empreendedor, ele deve ser regido por valores nobres, dignidade, respeito, ética, credibilidade, precisão
e tantos outros. E ele, com esses valores e olhando a necessidade, conhecendo todos os detalhes da necessidade, ele elabora o projeto de engenharia organizacional. Por que projeto de engenharia organizacional? Ele tem que construir aquela organização que vai transformar os insumos gerados pelos investidores num produto, que é um bem ou um serviço, que vai atender a necessidade. Mostramos aí a lógica do empreendedorismo, que consideramos uma arte gerada pelo Criador. Quem empreende deve ter muita espiritualidade, sensibilidade, de poder atender aquela necessidade, que pode ser pequena, como pode ser grande. E toda grande necessidade é um sistema de necessidades que devem ser atendidas por pequenos projetos de engenharia organizacional. Então, nesse momento, nós caracterizamos que qualquer ser humano ele tem que aprimorar a sua atividade como engenheiro organizacional, que é muito além de uma profissão, é um papel social construir organizações e depois gerenciá-las. E aí nós unimos esses dois grandes conceitos. Vamos a seguir analisar cada uma das partes desse diagrama. O primeiro item a ser analisado do diagrama lógica do empreendedorismo é necessidade. É um estado de carência que é preciso ser atendido e que levam à elaboração dos projetos de engenharia organizacional. Construção de organizações para seu atendimento e que passa a ser um motivo para a ação, uma motivação. Então você tem uma necessidade, você tem que desenvolver a habilidade de construir organizações para atender essa necessidade. E que pode ser desde uma pequena necessidade até uma gigantesca necessidade. Quais são as características das necessidades? Primeiro, a multiplicidade. A cada necessidade atendida surgem sempre novas necessidades. É importante isso, e que nós devemos ensinar desde a infância o conceito de engenharia organizacional. Se ele vai ser ou não engenheiro, pouco importa, mas um médico que vai construir um hospital, ele tem que ter os fundamentos de engenharia organizacional. Um pedreiro que vai construir uma parede, ele tem que ter os fundamentos de engenharia organizacional. E a cada necessidade surgem novas necessidades. A outra característica é substituibilidade. Cada necessidade pode ser atendida por diversos produtos, utilidades, bens ou serviços. Então veja bem, você quando constrói a engenharia, o projeto de engenharia organizacional, você depende dos recursos disponíveis. E você pode substituir como atender aquela necessidade. Depende da sua inteligência e depende da sua habilidade. E chegamos à saciabilidade. A cada atendimento de uma necessidade diminui a intensidade com que uma determinada necessidade é sentida, acabando por desaparecer por completo. Então a necessidade é o grande motor, é o grande propulsor para a geração de projetos de engenharia organizacional. Ainda falando da necessidade, nós listamos aí 17 tipos de necessidade. De um bem, então nós temos que construir uma organização que tenha a característica de produzir esse bem para atender essa necessidade. 2, de serviço, nós temos que construir uma organização de prestação de serviço. De informação, nós temos que construir uma organização que capte dados, processe e gere informação para atender a essa necessidade. De educação, que é uma ramificação de uma área de serviço, nós captamos professores, compramos recursos e realizamos as aulas, fazemos um projeto educacional e realizamos as aulas para responder à necessidade de educação. Saúde,
nós construímos unidades de saúde, captando médicos, que também é serviço, os ingredientes para o atendimento de saúde, planejamos o atendimento e atendemos as pessoas que têm necessidade de saúde. E assim, segurança também é serviço. Habitação, nós construímos um prédio que alguém vai morar. Então nós compramos a matéria-prima e produzimos aquela habitação. É uma área de bens. E esporte, a mesma coisa. Quer dizer, nós produzimos um evento de esporte, nós temos que captar pessoas que vão trabalhar nesse esporte. E nós temos até o 17, infraestrutura, entretenimento, prestígio, liberdade, reconhecimento, afeto, alimentação, estabilidade e paz. Mostramos ao lado as principais necessidades dos seres humanos, buscamos encontrar as formas de atender a cada uma, sempre com a construção de uma organização que vai atender a necessidade. Então, eu quero colocar que engenharia organizacional é algo muito mais amplo do que simplesmente uma profissão. E colocamos no lado essa pirâmide Maslow. Nós temos as necessidades básicas, as de segurança, sociais, as de autoestima e de autorrealização. Então nós temos que atender isso, e o ser humano é o grande foco, o grande beneficiário desses projetos. E aqui terminamos a parte 1. Nessa parte 1, nós demos uma pequena introdução e falamos do primeiro componente da lógica do empreendedorismo, que é necessidade.